Glória a Jesus. Quantos encontraram? Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Quantos encontraram? Podemos ler? Glória a Deus. Diz assim, irmãos: o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Glória a Deus. Amém? Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Nessa noite que nos proporcionou o Senhor estarmos reunidos pela coinonia de Cristo, pela presença do seu Espírito, que junta toda a ligadura do corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso da sua atenção nessa noite. Aleluia, O Deus. fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós vamos observar dentro deste texto que Deus dá ordem a Moisés, e Moisés dá ordem a Arão e aos seus filhos para proclamar a eles a lei do holocausto. Quem dá ordem é Deus, as diretrizes é Deus a Moisés. Moisés era líder da casa de Israel e Israel era liderada por Moisés. Moisés ouvia Deus e Moisés passava as instruções a Arão, que era o sumo sacerdote da casa de Israel. E Deus determina aos filhos de Levi a lei do holocausto. E Moisés começa a passar a eles a lei do holocausto, que diz: o fogo ficará sobre as brasas do altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar não poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua. E ele continua dizendo: e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois de expirar as suas vestes, tirará as suas vestes e levará cinza para fora. Aí, queridos e amados irmãos, o texto continua dizendo, pela ordem de Deus, que o fogo do altar não pode ser apagado. Era responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. É interessante que quem acende o fogo do altar é Deus. É Deus que acende o fogo do altar. Porém, os sacerdotes precisavam manter esse fogo aceso. Os sacerdotes não podiam permitir que o fogo ficasse aceso. Por quê? Porque Deus havia ordenado que o fogo do altar não poderia se apagar. Os irmãos observam que o sacerdote se levantava pela manhã bem cedo. Ele tirava as suas vestes e vertia as vestes de linho fino sobre o seu corpo, para ele poder remover a cinza do altar. Quantos me ouvem nessa noite? Glória a Deus. Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia. Então você percebe que ele removia a cinza do altar e colocava a lenha, colocava o novilho, partia o novilho pelo meio, e o fogo continuaria queimando a lenha e o novilho sobre o altar. Você vai perceber, você vai entender que o que representa, pastor, as cinzas, às vezes o nosso ministério, às vezes o nosso devocional, às vezes a nossa vida espiritual, que precisa ser renovada, que precisa ser restaurada. Você observa que era a responsabilidade do sacerdote zelar do altar, para que o fogo do altar continuasse aceso. Pastor, o que simboliza a lenha? Renovação da nossa vida espiritual. Aleluia. Era o sacerdote que colocava a lenha sobre o altar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por quê, pastor?
porque é responsabilidade de Deus acender o fogo, mas é responsabilidade nossa manter o fogo aceso. Aleluia. Nada que vem dos céus, irmãos, é sem esforço nenhum. Tudo que vem do céu é preciso o nosso esforço e a nossa dedicação. E eu pergunto nessa noite, como você está zelando do altar de Deus na sua vida? Eu sempre digo e vou afirmar sempre, este altar é o altar dos homens, das mulheres, daqueles que Deus levantou para ministrar sobre o altar, para servir a noiva do Cordeiro. Mas o altar de Deus, o altar do Espírito de Deus, é a minha vida, é a sua vida, é o trono do teu coração, que é o altar de Deus. Então há uma responsabilidade aqui que precisamos entender. Vivemos numa geração que vem para a casa de oração, mas não oram, não jejuam, não buscam a Deus. E vem para a oração dizendo: eu vou receber algo de Deus. Eu sei que Deus vai abrir a porta. Eu sei que Deus vai me renovar. Há muitos dias eu não falo mais em língua, mas eu sei que Deus vai me renovar. Vai mesmo. Deus vai abrir a porta. Vai mesmo. Deus vai restaurar a sua vida. Vai mesmo. Deus vai restaurar a sua família. Vai mesmo. Mas entenda nessa noite. Aleluia, Deus. Você precisa entender que é responsabilidade tua estar diante da presença de Deus, zelando do altar. Aleluia. Tendo cuidado para que não falte a lenha, para que não falte o novilho sobre o altar. Sacrifício. Quem disse que sacrificar é algo simples e fácil? O termo já está dizendo sacrifício. E é Deus que está dando a ordem, é Deus que está requerendo, é Deus que está pedindo. Quantos me ouvem? Amém, glória a Deus. Então a ordem de Deus é que o fogo do altar nunca se apague. Se o fogo do altar não pode se apagar, eu preciso entender que é eu que preciso zelar da minha vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Zelar do fogo do Espírito de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 15 de Gênesis, que Deus dá uma visão a Abraão e diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu estou contigo. Quando é que Deus dá a visão a Abraão? Quando o seu sobrinho Ló, irmãos, é levado cativo, quando os 5 reis entram em Sodoma e Gomorra, e entra nas 5 cidades e o leva cativo, e Abraão sabe da notícia que o seu sobrinho foi levado. Abraão recebe a visitação de Deus por intermédio de uma visão, e Deus diz: Abraão, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu escudo. Aleluia, glória a Esta Deus. terra que tu vês, eu darei a tua descendência. Aleluia. Será da tua descendência. Olha para as estrelas do céu, Abraão, assim será a tua descendência. E ele diz: Senhor, como eu saberei que esta terra será da minha descendência? Deus disse a Abraão: pega, levanta um altar, coloca sobre ele um novilho, coloca sobre o altar um cordeiro, coloca sobre o altar um cabrito, coloca sobre o altar uma rolinha e um pombinho. Pega o novilho e parte no meio, pega o cordeiro e parte no meio, pega o cabrito e parte no meio, e coloca sobre o altar, Abraão. Aleluia. Aleluia. Abraão, irmãos, levanta o altar, coloca a lenha sobre o altar, coloca o novilho, coloca o cabrito, coloca o carneiro, coloca a rolinha, coloca a pombinha e fica lá no altar. Não é Abraão que toca fogo no altar. Gênesis capítulo 15, pode conferir na Bíblia, e ele está lá. A Bíblia diz que Abraão está sobre o altar,
e ele está de olho no altar, ele está orando ao Senhor Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ao escurecer do sol, houve densas trevas em Abraão. Abraão estava lutando no altar. Vinha aves de rapina para consumir o que estava sobre o altar. E olha, nessa noite, não permita que as aves de rapina removam o sacrifício do altar da tua vida. Não permitas há sacrifício no altar. Há sacrifício no altar. Então olha uma coisa, muitas vezes levantamos o altar, muitas vezes estamos sacrificando no altar, mas às vezes permitimos que as aves de rapina venham comer daquilo que está sobre o altar. Escute uma coisa, a Bíblia diz que as aves de rapina vinham e Abraão as enxotava. As aves de rapina vinham sobre o altar e Abraão estava lutando ali sobre o altar. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo foi isso, pastor? Ele passou a noite toda lutando contra as aves de rapina, querendo roubar o sacrifício do altar. Não permitas nada roubar o sacrifício do altar. A Bíblia diz, irmãos, que ele lutou a noite toda. De repente, a Bíblia diz que veio uma bola de fogo dos céus, como fogareiro fumegante, e desceu sobre o altar e começou a consumir o sacrifício. Olhe para cá, que é fogo sobre o altar, que é a presença de Deus sobre o altar, que é o mover do Espírito sobre o altar. É impossível sem sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Ora, balava suíca, lava sério, me candarás. Aleluia. Para ter fogo no altar da nossa vida, há uma batalha diária. É preciso ter sacrifício. Não permita as aves de rapina roubar o sacrifício, não. Não permita. Abraão estava ali porque Deus foi que pediu o sacrifício. Aleluia, Jesus. Para confirmar a aliança. Olhe para cá. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus quer estabelecer a aliança que Ele tem conosco. Mas Ele vai nos provar no caminho, Ele vai nos provar no processo, e precisamos compreender isso, irmãos. Aleluia, Deus. A presença de Deus na nossa vida precisa ser zelada. Explica melhor, pastor. Se eu sou, irmãos, um cristão, tenho uma aliança com Cristo, eu preciso manter essa aliança. Aleluia. Da minha boca não pode sair palavras profanas. O meu corpo é templo e morada do Espírito de Deus, e não pode se prostituir com os baalins, com as coisas desta vida, com as seduções deste mundo. Não! A Bíblia diz que Deus tem zelo da nossa vida. Deus tem ciúme da nossa vida. Assim como o marido tem um ciúme sadio pela esposa, assim como a mulher tem um ciúme sadio pelo esposo, assim como os pais têm ciúme dos filhos, Deus também tem ciúme dos seus filhos. É por isso que Ele diz na sua palavra que a base da nossa aliança é a obediência ao Deus que nos chamou. Aleluia. É isso o teu nome. Ora, balavassuica, lavacé. Oh, glória. Alabalabandovassuica, lavacé. Você observa Santo é isso. que Deus estabelece a aliança com Abraão, porque ele cuida do altar, ele apresenta sacrifício diante do Senhor Deus. Aí o que acontece, irmãos? Nós precisamos entender algumas coisas. O crente é para ser fervoroso no Espírito. O crente é para ter alegria na sua face. O crente é para desfrutar da paz de Deus que habita no seu coração. Mas a gente observa na nossa
geração na nossa época, que há cristãos, irmãos, que andam desanimados, há cristãos anêmicos espirituais, há cristãos que Jesus batizou com o Espírito Santo, há cristão que Jesus deu dons espirituais, deu talentos para servir na casa do Senhor, mas por não zelar da vida espiritual, andam frios da fé, não tem ânimo de adorar, não tem ânimo de reverenciar ao Deus que o chamou. Mas escute nessa noite, o Senhor está aqui, o seu Espírito está aqui, porque Ele nos ama e Ele quer renovar a sua vida espiritual. Mas para que Ele possa renovar as nossas vidas, precisamos perceber, precisamos entender o que se perdeu na nossa casa espiritual. Aleluia. Quais foram os valores do reino, ou os princípios do reino, que se perdeu na nossa vida? Porque a gente, quando vai para Lucas, capítulo de número 15, no versículo 8 e o versículo 9, você vai perceber que Jesus está contando uma parábola. E Ele está dizendo que tem uma mulher que tem 10 dracmas. Ela tem um pendente que contém 10 dracmas. E ela chega na sua casa, quando ela pega o pendente, ela percebe que está faltando uma dracma. A dracma não está no lugar que devia estar. E aquilo era o que ela tinha de valor. Jesus está citando aqui, irmãos, que esta mulher havia perdido algo de valor. E ela compreende algo. O que ela compreende, pastor? Ela percebe que algo se perdeu. Agora, qual era a condição da casa? A luz estava apagada. A casa estava um pouco bagunçada. A casa tinha teias de aranha, estava cheia de poeira. E aonde tem bagunça, aonde tem desordem, você não consegue encontrar as coisas. E você percebe que a primeira coisa que, quando ela percebe que perdeu, ela acende a luz. Aleluia, Deus. Porque é a luz que tem a capacidade de colocar aquilo que está em treva à mostra, de revelar aquilo que está oculto nas trevas. Quando você acende a luz, aquilo que está nas trevas aparece. Quantos me ouvem? Quando ela acende a luz, ela pega uma vassoura. Olha lá, porque o texto diz que ela começa a limpar a sua casa. Quem é que limpa a casa? Quem é que limpa a casa? A mulher. Por quê? Porque Deus não me levantou para acusar a sua vida. Deus não me levantou para dizer que você é assim, assado e cozido. Negativo. Por isso Paulo vem na revelação da palavra e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada pessoa se analisa. A luz da palavra vai iluminar a tua mente, vai iluminar a tua consciência, e você vai saber se a tua vida está no prumo ou se a tua vida está fora do prumo. Deus deu uma visão para o profeta Amós. Diz: Amós, o que tu vês? Ele diz: eu vejo um prumo sobre a casa de Israel. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que Deus estava mostrando para o profeta Amós? Amós, eu coloquei um prumo na casa de Israel, e eu estou percebendo, eu estou vendo que a casa de Israel está fora do prumo. Ela não está no prumo que eu quero que eles andem. Mas escute uma coisa, Amós, eu velo sobre a minha palavra aqueles que andam, aqueles que vivem, aqueles que procuram
vontade, vão desfrutar daquilo que eu prometi na minha palavra, vão desfrutar daquilo, das promessas que eu tenho para desfrutar sobre a vida deles. Mas aqueles a nós que estão andando fora do prumo, não estão andando na minha presença, não estão amando a minha palavra, estão me trocando por outras coisas. A minha palavra também vai se velar sobre eles, a voz, porque eu repreendo a todos quanto amo, eu açoito a todos aqueles que eu tenho por filho, amor. Oh, glória a Deus. Carabala mandou vassuica lavação. Oh, glória. Deus levantou o profeta Amós, irmãos, para profetizar sobre a casa de Israel, porque Deus amava. Às vezes a nossa vida, às vezes a nossa rotina diária, às vezes as tribulações da vida, nós permitimos que elas nos seguem, que elas acumulem jugo sobre a nossa vida. Às vezes a circunstância da vida a gente permite. Glória a Deus. E isso nos tira do prumo de Deus. Aleluia. Mas olha para cá, é só você e Deus, Deus e você. Aleluia. Se você está entendendo a mensagem de Deus, está compreendendo a mensagem de Deus, você nunca vai ver Jesus, você nunca vai ver um homem que Deus levantou, obrigando o ser humano a nada. Deus levantou alguém como instrumento, como portador da mensagem de Deus, para dizer: Zé, cuide daquilo que Deus te entregou. E se você perceber que os tesouros que Deus te entregou se perderam na sua vida, corre depressa. Aleluia. Dobre os teus joelhos, fale com Deus. É tudo que Deus queria ouvir de Israel. Aleluia. Quando Jesus estava contando esta parábola da mulher que perdeu a dracma, Jesus estava se referindo à casa de Israel, que não havia percebido os tesouros do reino que havia perdido. E Jesus estava ali declarando a eles: se vocês perderam, acende a luz, acende a palavra na vida de vocês. Aleluia. Escutem a palavra do Senhor vosso Deus, obedeçam a palavra do Senhor vosso Deus. Todo o povo de Deus e a sua liderança, Deus disse: Josué, cuide andar obedecendo as minhas leis, os meus estatutos, os meus mandamentos. Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e cuide de fazer tudo aquilo que está escrito, Josué. Então, Josué, eu serei contigo como fui com meu servo Moisés. Josué, é na mesma medida, mas anda na minha palavra. O fogo do Espírito de Deus no altar da nossa vida só se manterá aceso se nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Só ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. É só a palavra de Deus. Santo és o teu nome, Deus. Oh, olha para cá, irmãos. Aquela mulher, ela limpou a casa dela toda. O que significa, pastor? É eu olhar para a minha vida, é eu olhar para a minha conduta, é eu olhar para o meu caráter
dizer, tem alguma coisa errada. Jesus não me chamou para ser uma geladeira. Jesus não me chamou para ser derrotado. Jesus não me chamou para me ser fracassado. Não! Jesus nos chamou, irmãos, para sermos vitoriosos. Aleluia. Mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo nas guerras espirituais, nós somos vitoriosos. Aleluia, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor está convosco. Aleluia. Glória a Deus. Mas é ela que vai à casa, é ela que se analisa. Ela diz, eu preciso limpar a minha casa. Ela vai, irmãos. Isso significa esforço. Isso significa dizendo, eu preciso mudar. Aleluia. Eu não quero que entre mais na minha vida coisas que atrapalham o meu relacionamento e a minha aliança com Deus. O que tem que entrar na minha vida é que está inserido dentro do contexto da vontade de Deus. Aleluia, Deus. Aí o que acontece? Olhe para cá. Quando ela conserta o altar da casa, quando ela organiza o altar da casa, você vai perceber que ela encontra o valor perdido. E quando ela encontra, olhe para cá, quando ela tinha 10 dracmas, ela era alegre, ela era feliz, ela tinha expressão no seu rosto. Mas quando ela perde, há uma tristeza, há uma angústia. Mas quando ela percebe e vai encontrar, o texto diz que quando ela encontra, ela chama as amigas, ela chama a vizinhança, e ela diz, venham se alegrar comigo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A alegria que ela tinha perdido, por ter perdido os valores, ela encontrou. Então a alegria foi restaurada na vida dela. Oh, Xarabaçuma, na Labandocoça, Quete, Humana, Ibicova, Suína, prova não tira a alegria espiritual de crente. Luta não tira a alegria espiritual de crente. Angústia não tira a alegria espiritual do crente. Não! Tira não! Quando tu estás alinhado com Deus e a angústia bate, você dobra o joelho e diz, Jesus, algo na minha vida, remove agora, tira agora. Eu tenho uma aliança contigo. Oh, Xaravassé, eu tenho um fogo do teu espírito na minha vida. Na mesma hora, irmão, você começa a chorar. Na mesma hora você começa a sentir o céu dentro de você. Aleluia, Deus. Você começa a sentir alegria. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo, está difícil, mas eu estou contigo. A angústia pode até vir, mas não pode permanecer. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Então sinta o fogo do Espírito queimando o altar do teu coração. Meu Deus! Sabe o que é isso, irmãos? Quando você tem a presença de Deus, você compartilha essa alegria com as demais pessoas. O fogo do Espírito na tua vida, ele contagia vidas. Ele tem o poder de inflamar outras vidas que estão à sua volta. Glória a Deus! Ora, mandava sair o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então olhe nessa noite, para nós encerrar, você vai entender que Deus levantou um profeta sobre a casa de Israel. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, e ela era dos Sidons, e Acabe já estava desviado para um homem, irmãos, que tinha a unção de rei sobre a casa de Israel, escolhido por Deus para reinar sobre a casa de Israel. Ele vai lá nos Sidons, uma mulher que era sacerdotisa de Baal e de Azera, porque Azera era a divindade feminina de Baal. Olhe para cá. Enquanto Baal era o deus da chuva, Azera
era a deusa da fertilidade. Aí Acabe vai e procura Jezabel e casa com ela e faz aliança com essa endemoniada. Quando ele fez isso é porque ele já estava desviado. Os valores do reino já não estavam na vida dele. A aliança que ele tinha feito com Deus já estava quebrada. Verdade. Olha para cá, jovens. Não vão procurar pessoas lá do mundo, não. É para procurar as pessoas do mundo para apresentar Jesus. Glória a Não Deus. o corpo de vocês. Aleluia. Não a vida de vocês. Jovens têm que casar com jovens crentes. Aleluia. Porque a Bíblia diz que deu o que? Que comunhão tem a luz com as trevas? É julgo desigual. Há pessoas que saem da igreja e dizem: eu não caso com crente, eu não caso com o servo de Jesus. Aí, minha filha, vai casar com um camarada que é viciado com alcoolismo, que é viciado com droga, que é viciado com tantas outras coisas, que vai para essas baladas aí influenciada pelas trevas, que vai para esse lugar despido, mostrando o corpo. Aí vai casar com pessoas assim. Aí você quer vir para a igreja, adorar a Jesus, servir a Jesus. Eu te pergunto, dá certo? Dá não. Você vai estar acumulando tribulação para a tua vida. É mais fácil os filhos das trevas te influenciar do que você influenciar eles. Eu conheço vários casos de pessoas que dizem: não, pastor, eu vou trazer para a casa do Senhor. Acaba desviado, a minha moça acaba grávida, tendo filhos antes do tempo, gerando confusão para a sua vida. Conheço pessoas, irmãos, que os filhos que foram gerados estão aí nas drogas. Tem filhos de pessoas que até agredem pais e mães, porque fizeram a escolha errada, como Acabe também fez. Agora olhe para cá. A primeira coisa que Jezabel fez foi influenciar o rei, influenciar os sacerdotes. E assim, se o rei não está andando com Deus e os sacerdotes também não, consequentemente a nação também vai andar pelo mesmo caminho. Se esse altar aqui não for exemplo, se esse altar aqui não demonstrar o caráter de Cristo, a igreja também não é exemplo. A igreja também não terá o caráter de Jesus na sua vida. É verdade, Deus. Oh, Aleluia, meu Deus. Eita. Agora olhe para cá. O povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, os profetas também se corromperam, porque Jezabel corrompeu até os profetas. Os profetas comiam na mesa de Jezabel. Sabe para quê? Para que eles profetizassem o que ela queria ouvir. E os profetas profetizando, vendido por ela, influenciaria o povo. Agora olhe para cá. Aí vem um desvio lá de Gileade, e ele chega na cara de Acabe e ele diz: olha, durante 3 anos e meio não vai cair uma gota de chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Aleluia. Por que ele fala segundo a minha palavra? Porque o profeta estava aliançado com Deus, o profeta estava andando com Deus, ele estava no plumo com Deus. Quando ele falou na terra, Deus já não estava se agradando daquela imundícia que estava acontecendo. Por quê? Porque quando eu deixo de adorar Deus, eu vou adorar a Baalins, adorar Baal, eu me prostituí, eu estou adulterando contra o meu Deus. E Deus disse: estou contigo, não vai chover mesmo não. Aí você percebe que Baal era o Deus da chuva, Azera era a deusa da fertilidade. Eu pergunto aos irmãos aqui que são inteligentes, que amam a Bíblia, que ouvem a Bíblia: se não houver chuva durante 3 anos e meio, segundo a palavra do homem de Deus, como é que o Deus da fertilidade, como é que o Deus da chuva e a deusa da fertilidade, como é que havia plantio? Como é que ia germinar? Não tem como.
A água era necessária. Mas Deus levanta um profeta e com coragem ele fala contra o pecado do povo. Profeta, irmão, não fala o que o povo quer ouvir. Hoje a geração vem para a igreja dizendo: eu vou receber chave de carro. Hoje as portas vão se abrir. Hoje vai acontecer. Hoje eu vou receber. Mas escute uma coisa, eu vou ser sincero nessa noite. Existem pessoas que estão orando, estão jejuando pela vida de vocês, estão pagando o preço do jejum e da oração, estão dizendo: Deus, abre a porta, Senhor, abençoa financeiramente para o teu povo, porque a tua obra precisa ser sustentada através do dízimo e das ofertas. Deus, o teu filho não tem provisões, usa alguém para gerar provisões, está intercedendo. Enquanto você está dormindo, enquanto você está uma geladeira espiritual, enquanto você não tem coragem de orar, enquanto você não tem coragem de jejuar, de colocar lenha, de colocar o sacrifício e dizer: Deus, não é o pastor nem o sobreiro, é eu que estou orando. Olha aqui o sacrifício, olha aqui a lenha. Eu preciso da vitória, eu preciso da bênção, eu preciso do milagre. Deus, aleluia. Eita glória. Os céus é aberto para todo o corpo da igreja. O trono da graça está aberto para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. O povo que andava na luz, que era regido pelas leis de Deus, jogaram no chão e começaram a andar nas trevas sob a ordem dessa endemoniada Jezabel. Agora olhe para cá. O altar de Deus se apagou. O povo está andando com o coração dúbio. Irmãos, no reino de Deus, ou você é ou você não é. No reino de Deus, ou você é fogo ou você é frio. Não existe pessoas em cima do muro no reino de Deus. A visão de Deus para nós: ou ele te vê pegando fogo, ou ele te vê geladeira. Mas ele não te vê morto. Se ele te vê morto, na Bíblia diz: eu vou vomitar, eu vou expelir de dentro de mim, porque eu não suporto pessoas dúbias, eu não suporto pessoas mortas. Quantos me ouvem? Amém. Agora, o que gerou na nação de Israel? Já vou encerrar. Gerou idolatria, prostituição espiritual, gerou mortes e misérias, órfãos e viúvas oprimidas, exclusão de Deus do altar da vida deles. Olhe para cá. Baal e Azera vira Deus em Israel no lugar de Deus. Lembra quando Elias estava no Querite? Israel todo dia estava sem água, e Deus disse: vai para o Querite. Ele estava debaixo do zinco, mas tinha uma fonte de água ali que Deus havia provido para ele beber, para que o seu corpo não viesse sofrer com a ausência da água. Aí vinha corvos e trazia carne para Elias. Olhe para cá, irmãos. Se você quiser receber o que Deus tem para ti e as promessas que estão nas Escrituras, a partir de hoje muda. Viva com intensidade o teu relacionamento com Deus. Aleluia. Se o teu altar está apagado, eu venho como profeta dizer: acende ele hoje. Aleluia. Se você percebeu que o altar está apagado, levanta o altar, coloca a lenha sobre o teu altar, reparte o novilho. Isso é processo de você estar de joelho dizendo: Senhor, meu altar está apagado, mas eu estou caminhando. Está aqui o altar, está aqui a lenha, está aqui o novilho. Incendeia o meu altar. Aleluia.
Enquanto você não sentir fogo nesse altar, não pare de clamar. Não pare de buscar a Deus. Não pare. Até o ponto, irmãos, que o profeta chegou e o desviado do Acabe chegou e disse: tu és perturbador de Israel. Elias: perturbador? Eu? Não foi eu que levantei altares de Baal e de Azera. Não foi eu que abri a porta para a idolatria de Israel. Foi tu, rei. Irmãos, a unção do rei é maior do que a do profeta e do sacerdote. O rei tem poder de vida e de morte. Mas Elias é um profeta que não ama a sua vida, ama o Senhor na vida dele. Aleluia. E ele aponta na cara do rei Acabe e diz: olha, leva todos os profetas de Azera e de Baal. No total são 850. Leva para o Monte Carmelo. E lá eu desafio esse Deus para junto de vocês. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. É o Deus que tirou Israel da terra do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Ele tem promessa sobre esta nação. Você percebe que Elias vai lá. Aí os profetas de Baal levantam lá no altar, colocam o novilho e fica até meia-noite, irmão, rodando no altar. Até meio-dia. Se cortaram com lanceta. Baal manda fogo. Baal manda fogo. Baal manda fogo. E ele estava zombando deles. A Bíblia diz que Elias zombava. Grita mais alto. Clama mais alto. Como é que um Deus que tem olho e não vê, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, torne-se semelhante a eles, morto do mesmo jeito os que o adorem? Ele diz: clama! Quando deu meio-dia, Elias disse: parai-vos, agora é a minha vez. Olhe para cá, vou encerrar aqui. Aleluia, Deus. Elias disse: olha, irmãos, Elias, olhe para cá. O Elias sozinho começou a levantar o altar. Foi pegando as pedras e foi colocando o altar exposto. Eu não tenho como levantar, fazer o altar da tua vida. É o primeiro segredo aqui. Glória a Deus. Não é eu que vou construir o seu altar, é você que tem que construir o seu altar. Aleluia. Abraão, onde chegava, ele levantava o altar a Deus. É Elias que constrói o altar. E ele coloca todo o altar. Era colocado 12 pedras segundo as 12 tribos de Israel. Olhe para cá. Isso quer dizer o quê? Que ele está edificando o seu altar. Aí, segundo, ele coloca lenha sobre o altar. Renovação da vida espiritual. Quando pega, ele bota o novilho em cima, parte o novilho sobre o altar. Aí você vai perceber que quando ele parte o altar, ele chama algumas pessoas e cava logo um remo aqui na volta do altar. Eu acho engraçado, Israel estava com a ausência de água. Eu não sei de onde é que eles arrumaram água, mas ele cava um remo bem fundo em volta do altar. Aí ele disse: joguem a água sobre o altar e sobre o remo. Deixa eu fazer uma pergunta: fogo e água tem junção? Se o fogo estiver na temperatura Celsius, que nem as lavas do vulcão, e o fogo é tão intenso que cozinha a água e evapora a água. Mas se não tiver esse grau de intensidade, a água tem o poder de apagar o fogo. Eita! Glória a Deus. Na visão humana, diz que ele está jogando água sobre o altar. Como é que esse altar vai pegar fogo? Mas na ótica espiritual não. A água representa a palavra.
para ter fogo na nossa vida, a palavra tem que estar estabelecida na terra do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele levanta, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos e vai orar. E ele diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele começa a clamar. Irmãos, de repente a Bíblia diz que desce do céu uma bola de fogo, desce sobre o altar, consome o altar, lambe a água. Olhe para cá, na vida espiritual, o fogo é sustentado pela água da palavra na nossa vida. Aleluia. Eita glória. Eita Jesus, fique de pé. Aleluia, Deus. Fique de pé. Eu quero te perguntar nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu entendo aqui. Quem deseja consertar o altar? Santo és o teu nome, Jesus. Quem deseja nessa noite restaurar o altar? Às vezes a gente chama, a gente ministra a palavra, fala: venham aqui, Deus quer renovar vocês. Aí às vezes não acontece nada. Aí às vezes tem o pregador, o ministrante, olha assim e diz: não, eu estou desviado com Deus. Não, meu filho, é porque primeiro precisa de fato consertar. Não é só o ato divino, é a intenção realmente de consertar. Quando tu conserta, aí tu vai levantar o teu altar, vai colocar a lenha, vai colocar o sacrifício e vai dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e de Cristo Jesus, acende novamente o altar da minha vida, renova o altar da minha vida. Aí sim, irmãos, o fogo vai descer. Não adianta a gente levar a vida da gente de todo jeito. Não adianta. Os profetas de Baal levaram de todo jeito, fizeram do jeito deles. Mas Elias, quando ele levantou, ele não levantou segundo a vontade dele. Ele levantou o altar conforme aquilo que Deus havia estabelecido. Lá no livro de Levítico, Deus deu ordem a Moisés, e Moisés aos filhos de Levi, Arão, e Arão aos filhos de Levi, para que levantasse o altar conforme Deus havia ordenado, e zelasse do altar conforme Deus havia ordenado. Sim ou não? É assim que funciona. Então eu pergunto nessa noite: tem alguém que entendeu a mensagem de Deus? Eu não estou preocupado em pregar aquela mensagem bonitinha, organizadinha, tópico por tópico, não. Eu prefiro permitir o Espírito me conduzir na mensagem. Tem alguém? Você que é batizado com o Espírito Santo, não fala mais de língua. Deus te deu dons lindos para você entoar aqui, exaltar o nome dele. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, levanta logo o teu altar. Amém? Eu quero que você reflita sobre isso. Saia daqui refletindo sobre isso. Fique de pé. Os que não estão, fique de pé. Olhe para cá, irmãos. Eu sou apenas um mensageiro. Aleluia. A escolha é sua. É verdade. Mate na sua vida. Mate na sua vida tudo aquilo que não é de Deus. Aleluia. Santo é Deus. Ele levou os profetas, os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera, e matou todos eles ao fio da espada. Tudo aquilo que está atrapalhando a espiritualidade, remova da sua vida. Aleluia, Deus. Remova da sua vida. Glória. Aleluia. Amém? Amém. Coloque a sua mão no seu coração. É você que vai falar com Deus. É você que vai falar com Deus. É você que sabe como está a sua obra. Glória a Deus. É você que sabe como está a sua vida. Aleluia, Jesus. Não há mais nada, não há nada mais precioso nessa vida do que a nossa aliança com Deus. Meu Deus e meu Pai, Maravilhoso. no nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Senhor, pela tua igreja. A tua palavra diz que o fogo vai arder continuamente.
O fogo vai queimar continuamente, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor falou poderosamente nessa noite às nossas vidas. Oh, Pai, pela inspiração do Teu Espírito, Aleluia. por fundamentação, Senhor, da Sua palavra sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Teu povo está orando, o Teu povo está clamando, eles estão falando contigo, Senhor. Eles que sabem, o Senhor vê todas as coisas. Quando o Senhor enviou as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor sabia como estava a condição espiritual da tua igreja, Pai, em cada localidade da Ásia Menor. O Senhor advertiu a igreja. O Senhor revelou a condição espiritual. Como o Senhor usava os profetas para advertir a tua nação. Nos nossos dias também o Senhor usa, Pai, para advertir as nossas vidas, conforme a nossa vida espiritual, pela condição da nossa vida espiritual. Que nessa noite, Senhor Espírito Santo, o Senhor venha trazer o refrigério, venha convencer, Senhor, estas mentes e estes corações, para que entendam que o Senhor é a melhor opção, que o Senhor é Deus. No nome de Jesus. Trabalha na vida dos obreiros, trabalha na vida, Pai, das mulheres que aqui congregam, trabalha, meu Deus, na vida dessa mocidade, trabalha na vida de cada jovem, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que querem sair dos teus caminhos, que têm aceitado as más influências. Orabanda calavassunda quebe alabacé, e me comanda alabando vassui calavassé. Meu Deus, guarda cada jovem, livra-os das influências, que eles sigam o conselho da tua palavra, Senhor. Que eles fujam do desejo da mocidade, que eles sigam a justiça, a fé e o amor, e eles procurem andar só com aqueles que invocam o teu nome, que adoram o teu nome. Deus, livre o trabalho na vida de cada um desses jovens, na vida de cada um dos irmãos nessa noite. É o que eu te peço nessa noite, crendo, Senhor, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite, eu tomo posse da sua palavra sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu saio nessa noite com a minha vitória, com a minha bênção sobre a minha vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu louvo a Ti, eu agradeço a Ti pela minha vida. Diga graças a Deus. Amém? Amém. Poder sentar em glória.